Boa noite, a paz de Cristo esteja em seu coração, amém? Eu gosto muito do tema desse culto, Terça da Esperança. A esperança não é a última que morre não, viu pessoal? A esperança é a que sempre fica, para quem quer vencer, amém? Esta noite eu queria agradecer a todos vocês, a igreja, o PI de Dourados, por nos convidar, por confiar em nós. Eu quero agradecer a todos vocês de coração, fico muito feliz. É uma oportunidade muito rica de poder rever irmãos e, como diz a Neia, é um amor antigo e que esse amor cresça, viu, pastor Edson? Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, igreja, pela confiança. Que Deus seja louvado na sua vida, amém? Hoje eu queria compartilhar com vocês algo muito simples, muito comum, que nós sabemos, né? Crer para ver, amém? É o tema de hoje, é uma palavra rapidinha, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção, não em mim, mas no que vai ser falado. A palavra de Deus tem poder, e essa palavra é a nossa esperança, amém? Graças a Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João. Graças a Deus. João capítulo 20, versículo 19. A partir do versículo 19. Você pode seguir aí na sua Bíblia, no celular, no telão. Graças a Deus. Todo mundo encontrou aí? Amém? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrado as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiver, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dízimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal nos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé? Credes? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém? Graças a Deus. Jesus, certa vez, disse a Marta, no livro de João 11:40, se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus não ensinava que você tinha que primeiro ver para crer. Muito pelo contrário, Jesus ensinava que você tinha que crer primeiro para depois ver. E aqui nesse texto bíblico, me fez lembrar certa vez, quando a minha vizinha convidou a minha mãe para ir à igreja. Eu ainda era jovem, pequena, adolescente, e minha mãe foi à igreja, chegou toda alegre, toda empolgada e disse: Abadia, encontrei um lugar tão maravilhoso e Jesus mora lá. E eu disse: olha, Jesus mora lá, então eu quero vê-lo, né?
na próxima vez que você for, eu vou com a senhora. E achei interessante que era uma igreja enorme e tinha uma cortina no altar. Na minha época, eles gostavam muito de cortina, né, irmãos? E evangelho quadrangular. Mas na noite anterior eu tive um sonho sobre o arrebatamento de Jesus. Mas eu não sabia isso, né? Eu levantei, quando eu abri a porta da minha casa, estava tudo escuro e carros todos com acidentes, pessoas gemendo, chorando, fogo, aviões caídos, pegado fogo, e eu caminhei entre aquilo nas ruas e dizia, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E ninguém dizia nada, e de repente eu encontrei uma moça, e eu disse, por favor, o que está acontecendo? Por que esse apagão? E ela disse assim, olha, você não sabe? Jesus Cristo voltou. Eu falei, que Jesus é esse? O Jesus, ele voltou para buscar os seus filhos, a sua igreja, e eu sou desviada e fiquei. Interessante, irmãos, que depois de 3 anos eu conheci essa moça, e ela se chamava Fátima, estava desviada do Senhor. E aí eu fui à igreja com a minha mãe querendo ver Jesus. E eu não preciso nem falar para vocês o que o pastor pregou naquela tarde, era uma tarde. O arrebatamento, ele vem. Ele diz, um dia você vai acordar, vai estar tudo escuro e você vai ver acidentes para todo lado, gente gemendo. Eu falei, quem contou esse sonho para esse homem? Jesus está aqui. Eu falei, se ele deve estar atrás daquela cortina. Eu preciso ver para crer. Só vou acreditar se Jesus aparecer para mim. E eu ficava, mãe, como é esse Jesus? Ela, quieta menina, escuta a palavra. Só que no final, naquela época o pessoal fazia apelo, quem quer aceitar esse Jesus? Eu levantei a mão e falei, é para já. Eu lá vou ficar na escuridão? De jeito nenhum. E eu fui com todo medo para lá para frente. E eu fiquei lá esperando, ele fez uma oração que no dia eu não entendi nada. Eu só queria perguntar para aquele homem onde estava Jesus. E quando todo mundo foi embora, minha mãe insistindo para a gente ir embora, e eu disse, eu queria saber, o senhor podia me apresentar Jesus? Ele disse, já te apresentei. Ele, aonde? Você não viu? Eu falei, não. Por acaso ele tem olhos azuis e barba? Como é que ele é? Ele disse, ele está no seu coração, Abadia. Ele entrou hoje no seu coração. Ele está vivo em você. Vá para casa e pense nisso. E eu pensei mesmo. Jesus me visitou e trabalhou no meu coração. E uma coisa que ele disse em meu coração, Abadia, você nunca vai precisar ver para crer. Crê tão somente e tu verás. Desde então, a gente caminha crendo, mesmo não vendo. Amém? E a gente vê nesse texto, hoje eu queria compartilhar com vocês, que a gente precisa crer em Jesus que se manifesta para tirar. Primeira coisa que ele tirou dos discípulos, o medo. Olha no versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus. Preste atenção. Eu aceitei Jesus. Mas não foi fácil. Porque eu tinha uma regra na minha casa. Eu até compartilhei isso. Mas eu não tinha medo de morrer por Jesus. Eu não tinha medo que eu devia apanhar por Jesus, sofrer humilhações por Jesus, porque o medo foi embora. A palavra de Deus diz assim, não temas que sou contigo. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade, e a primeira coisa que Jesus chega, andando sobre o mar, ele diz assim, não temas, sou eu. Sabe, igreja, eu creio, eu tenho convicção disso, que muitas vezes nós é que não percebemos. Jesus sempre está chegando e dizendo, não temas, sou eu. É Ele que está com você no seu deserto, nas suas lutas, nas suas dificuldades. É Ele que está nas suas alegrias. É Ele que está com você todo o tempo. Eu costumo dizer que Jesus é aquele que fica quando tudo e todos vão embora. Ele fica conosco. Então não tenha medo da situação da nossa nação, do mundo. Não tenha medo porque você está enfrentando dificuldades no lar. Você, mãe, pai, que tem seus filhos ainda adolescentes com problemas, não tenha medo. Jesus, Ele é a vitória.
Ele se faz presente. Sempre que eu leio a Bíblia, eu sempre encontro, sabe como? Jesus indo até os discípulos. Jesus sempre dizendo, não temas, sou eu, não temas, estou aqui. Eu vejo sempre Jesus indo, até mesmo para ir lá provar que ele havia ressuscitado, eles fechados, com portas fechadas, Jesus foi até ele. Jesus vai até você. Jesus sempre está com você. Você pode dizer um amém por isso? Você pode dizer graças a Deus, Jesus. Amém? Graças a Deus. Outra coisa, ele se manifesta. A gente tem que crer em Jesus que manifesta para abrir as portas. O que é que o medo faz com a gente? Faz com que a gente tranque o nosso coração, tranque as portas. A gente fica com medo e a gente não tem coragem de se levantar muitas vezes, enfrentar, porque às vezes tem momentos que a gente não sabe como agir. Já passou isso na sua vida? Você já sentiu umas situações que você não sabia o que fazer e para onde ir? Jesus abre portas, até onde não tem. Jesus é a vitória da igreja. Ele é a sua solução. Jesus não é uma opção, Jesus não é uma religião, Jesus não é acho que vou tentar, Jesus é. Amém? Ele é o Senhor, Ele é a autoridade, Ele é a vitória. Amém? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Houve um fato muito engraçado na minha vida. Às vezes falam, não, tem tanta história. Eu acho que é porque eu vivi na roça, deve ser, não sei, ou que eu tinha um pai daquele jeito. Uma vez a gente passou 9 anos orando para que o meu pai se convertesse ao Senhor Jesus, e cada ano que passava ficava pior. Violência doméstica, críticas, era muito difícil. Minha mãe já estava na igreja, minhas irmãs, e meu irmão um dia chegou e minha mãe, nós estávamos conversando, que minha mãe dizia assim, eu estou tão cansada, há 9 anos que estamos orando, o seu pai não muda, não, ele está pior, será que ele vai se converter mesmo? E eu vendo as duas conversarem, eu falei, gente, que daí se está difícil? Para Deus nada? É impossível. Está ficando difícil porque a glória vai ser grande. Uma palavra de ânimo que eu estava dando para elas. E naquele dia, nós fomos confrontados. Meu pai foi confrontado com um cristão no trabalho e chegou muito revoltado. Meu pai odiava se alguém chamasse ele de irmão. Porque crente é desse jeito, vocês já viram, irmão? Nunca guarda o nome, para todo mundo é irmão dele. Ô irmã, ô irmão, né? E aí a gente acostuma tanto chamar o pessoal de irmão, bom, na nossa época, hoje não, e a gente saía para a rua, chamava o padeiro de irmão, o açougueiro de irmão, né? Todo mundo era irmão. Né? Ô, irmã, não, tudo bem, irmã. Ela, que irmã, que é isso, né? E meu pai odiava isso. Ele chegou revoltado porque um irmão da Assembleia de Deus, bem pentecostal, vocês sabem, aqueles bem esquisitos, chegou e falou, e aí, irmão Benedito, Jesus te ama e eu também. Ele falou, só te amo não e nem sou seu irmão. E ele ficou muito revoltado porque ele pensou, meu Deus, até no trabalho. E aquele dia ele estava tão revoltado, e ele chegou no momento em que a gente estava falando de Jesus, né? Ele nos pegou e nos colocou no quarto e falou, quer saber? A partir de hoje é assim, para vocês saírem desse quarto, fala para Jesus vir falar comigo, eu quero ver se ele existe. E nos trancou ali. Minha mãe dava comida para a gente pela janela. E minha mãe e a minha irmã sempre chorava. Abadia, as coisas estão ficando pior, vamos deixar esse negócio de igreja para lá, vamos dar um tempo, a gente também tem que dar um tempo. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta, você está dando um tempo? Eu acho que não é bom dar tempo, não. É bom crer, é bom esperar no Senhor. Só que durante esses 30 dias, Deus estava trabalhando na vida do meu pai. E eu estava lá dentro orando e dizendo, chegou, é o momento, agora ele vai aceitar Jesus. 30 dias se passaram, quem abriu a porta? O meu pai. E disse assim para mim, olha, o negócio é o seguinte, eu fiz um acordo com o crente. Para ele parar de me chamar de irmão perto dos colegas de trabalho, eu aceitei o convite de ir para a igreja. Só que eu não vou sozinho. Vocês que entendem a linguagem de crente, você vai ter que ir comigo. E depois você vai também. Eu olhei para minha irmã e falei, é hoje. Hoje Deus salva o meu pai. E para a honra e glória do Senhor, naquela noite, ele teve um sonho anterior, uma noite anterior,
que ele estava correndo no deserto com uma passagem, um tique nas mãos para pegar um trem. E o trem chamava Trem da Salvação. E aí ele correu, e o trem não esperou ele. E ele começou a andar, e ele diz, e tinha um homem segurando, ele diz, deixa eu entrar no trem. E ele diz, você está atrasado. Eu tenho tique. Não, esse não é o tique. E qual é o tique? E o trem foi embora. E ele ficou no deserto. E ele ouviu uma canção, ó, porque Jesus te ama. Eu acho que vocês não conhecem, porque é do cantor cristão, ó, porque Jesus te ama. Quem conhece aí? Acho que o pastor conhece, né? No sonho, ele ouviu essa canção no deserto. E o pastor pregou o quê? O tema da mensagem aquela noite? Trem da Salvação. E sabe qual foi o hino que o coral cantou na hora para aceitar Jesus? Ó, porque Jesus te ama. E nós estávamos do lado de cá, os irmãos sentavam do lado de lá, meu pai começou a ficar vermelho, italiano, né? Branco, dos olhos azuis, e ficou nervoso, e eu falei, Francisca, hoje o nosso pai aceita Jesus, e ele aceitou Jesus. Talvez você está esperando ver alguma coisa para crer, e Deus está te convidando a crer, porque Ele é o Jesus que abre as portas, ainda que os homens fechem elas. Amém? Ainda que as pessoas dizem, Ele não existe. Eu digo uma coisa para você, Deus vai até as trevas para salvar aquele que Ele tem um propósito. O nosso Jesus vai em todos os lugares, abre todas as portas, se é assim a vontade dEle, Ele opera e ninguém impede. Amém? Nosso Jesus se manifesta também para acalmar a nossa alma. Os discípulos estavam com medo, os discípulos não sabiam o que fazer, estavam com as portas fechadas do seu coração para a sua vida e também dentro de um cômodo, de uma sala. E Jesus chega e diz, paz seja convosco. E a Bíblia diz que quando os discípulos viram, se alegraram. Tem pessoas que dizem, eu preciso me acalmar. Eu tenho que me acalmar. Um suco de maracujá, por favor. Eu tenho que fazer yoga, tenho que relaxar, tenho que fazer uma massagem, eu tenho que me acalmar. Você tem que acalmar, mas sabe a calma que você está precisando? Uma dose do chazinho chamado raiz de Jessé. Jesus acalma o nosso coração, Ele traz a sua paz. Por isso que Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Você serve um Deus que venceu a morte, um Deus que ressuscitou. Amém? Você precisa crer em Jesus que se manifesta para acalmar, para trazer paz na sua vida. Outra coisa que esse texto, essa história bíblica que nós lemos, é que nós temos que crer em um Jesus que nos capacita. Muitas pessoas dizem, eu não tenho forças mais. Muitas pessoas dizem assim, eu não posso, eu não aguento, eu não suporto. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus te capacita a vencer. Deus te capacita a testemunhar. Se Deus preocupou em trazer um gatinho para casa, que dirá se Ele não vai trazer seu filho que está perdido? O que dirá se Ele não vai restaurar o seu casamento? Se o Senhor Jesus se preocupou em cuidar e livrar um gatinho de quebrar alguns ossos, que será que Ele não fará por você? Que Ele morreu por você, Ele te ama. O que fará Jesus por você? Quem escutou o testemunho hoje aqui? Deus curou ossos, Deus restituiu ossos, Deus também ainda opera milagres. Tenha esperança, faça a sua campanha, faça o seu propósito, entendendo que Deus te capacita. Outra coisa que Deus, o nosso Senhor Jesus, você precisa crer em Jesus, que capacita não só testemunhar, mas perdoar. Jesus disse, olha, se vocês perdoar, será perdoado, se não, não. Às vezes a gente diz, o que tem a ver o poder que cura, que salva, liberta, com capacidade de perdoar? Porque quem não perdoa, não é perdoado por Deus.
Porque quem não consegue perdoar, às vezes você faz propósito, faz campanhas na terça-feira, mas ainda tem um coração amargo, ressentido, ainda sente ressentido, ainda não consegue perdoar alguém. Eu quero te dizer, sinto muito, nunca verás a glória de Deus, porque para ver a glória de Deus, precisa ter um coração perdoado, um coração que perdoa, um coração limpo, um coração que espera e alcança, é aquele que é um coração perdoador. Igreja, nós somos a solução desse planeta da terra, nós somos um povo sarado, curado, transformado. Se isso não for verdade, não adianta esse evangelho, não adianta proclamar um evangelho que não cura, que não nos liberta, que não nos capacita. Hoje, esta noite, eu quero te dizer em nome de Jesus, o Senhor Jesus, você precisa crer nisso, você precisa crer que Jesus te capacita a ser uma testemunha, a perdoar uns aos outros. E tem mais, o Senhor Jesus também derrama sobre você o teu Espírito. A Bíblia diz que ele chegou e soprou sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Talvez você diga: eu não consigo, eu ainda não tenho capacidade. Pois eu quero te dizer uma coisa: crê em Jesus, que te dá o Espírito Santo, que te dá forças através do Espírito Santo para perdoar, para ser alcançado. Jesus quer fazer uma obra muito grande na sua vida. Jesus quer fazer uma obra na sua casa, na sua história. Jesus quer entrar na sua vida. Amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui. Quando os discípulos recebem o Espírito Santo, quando eles começam a entender, a Bíblia diz que quando Jesus começa a falar essas coisas, ele olha para Tomé, e o que ele mostra para Tomé? As suas mãos. E diz para ele colocar o dedo. Agora você vê, Tomé? E ele diz: Senhor, Senhor, é o Senhor mesmo? E ele diz: pois é, bem-aventurado é aqueles que não me viram, mas hão de crer em meu nome. Felizes serão aqueles que não me viram, mas creram. Felizes serão os homens e as mulheres que creem no Senhor, mesmo se não o vê, não o percebe, mas crê que Ele cuida, que Ele está vivo, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele muda a nossa história, que Ele convence do pecado, do juiz da justiça, que Ele entra nos lares, que Ele dá livramentos, que Ele nos guarda de todo mal. Seja a vontade dEle, aonde for, o Senhor te guardará de todo mal. E se o mal chegar, Deus é maior do que o mal, e Ele tem um propósito no mal, e o mal vai servir para edificar a tua fé, porque Deus não desperdiça nada, Deus não perde seu tempo. Amém? E a última coisa, tempinho aqui, né, pastor? Aleluia, glória a Deus. A última coisa que eu quero dizer para você, João escreve dizendo que muitos outros sinais foram feitos que não estão escritos. O que eu quero dizer é que Deus é Deus de sinais. Você não precisa ver o chão rachar, você não precisa ver raios cair, mas você precisa ver sinais, porque você é um cidadão que crê. Você tem que crer. Eu sou da época que a minha mãe tinha 7 filhos, e ela virava o botijão de gás e dizia: vai durar 3 meses. Eu quero dizer aqui, eu sou testemunha, 3 meses, cozinhando, janta, almoço, e durava. Você precisa crer mais em Jesus do que no seu bolso, na sua força, mulher, na sua força, homem. Amém? E a Bíblia, resumindo, lá no versículo 31, esses porém foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo. Você precisa crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que se manifestou para dar uma bênção que ninguém aqui muitas vezes pede na terça da esperança. Sabe qual é? Senhor, hoje eu estou aqui te pedindo a vida eterna, porque muitas pessoas acham que para ter vida eterna tem que morrer. Vida eterna começa o dia que você aceita Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque quem tem Jesus Cristo, Filho de Deus, tem a vida eterna. E quem crê no seu nome, vive para sempre. Muita coisa não está escrito, mas Deus está dizendo: eu sou um Deus de sinais, e eu tenho a vida eterna para te dar. E já que eu passei um pouquinho do horário, eu quero fazer um apelo hoje, esta noite, antes de passar para o pastor. Meu coração está queimando. Tem alguém aqui
que perdeu o caminho da vida eterna? Está desanimado? Não tem força? Já desistiu? Está afastado dos caminhos do Senhor Jesus? Mas nesta noite você quer dizer: Senhor, eu creio em Ti. Se você quer, fique de pé onde você está. Se tem alguém aqui que está fraco, está querendo avivar sua fé, querendo receber essa vida, querendo ser forte, o Senhor quer fortalecer você. Tem alguém hoje, nesta noite aqui? Porque Deus está aquecendo o meu coração, dizendo: eu quero fortalecer. A vida eterna é para todos. Você quer? Você quer essa vida? Vamos orar? Coloca a sua mão no seu coração. Você que ficou de pé. Querido Deus, Senhor Jesus, cremos de todo o nosso coração que o Senhor se manifesta para tirar o medo do nosso coração, para abrir as portas e para acalmar a nossa alma. Eu cremos em Ti, Jesus, que nos capacita a ser testemunhas, a perdoar uns aos outros e receber do Teu Espírito. Cremos que o Senhor nos fará mais do que vitoriosos e felizes, porque bem-aventurado é os que não viram a Ti. Mas nesta noite aqui tem muita gente, inclusive eu, que não Te vi, Senhor, mas creio em Ti. Não pude vê-lo, não pude andar com o Senhor como os discípulos, mas eu creio que o Senhor anda conosco. Eu creio que o Senhor anda conosco. Eu creio que o Senhor anda na nossa casa, na nossa história. Eu sei que o Senhor está conosco. E nesta noite, no nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, que a esperança seja renovada, que a fé seja, Senhor, aquecida, e que esses irmãos de coragem que se levantaram, desejosos para aquecer, para confiar, para começar a vida eterna na terra e terminar com o Senhor nos céus, que o Senhor abrace essas vidas, fortalece a igreja, fortalece esse jovem, fortalece esse homem e esta mulher, opere na vida da sua igreja, os seus sinais, a sua vontade, o teu querer, e derrama o teu Espírito sobre nós. Precisamos, Senhor, venha confirmar a tua obra, é o que nós te pedimos, na sua autoridade, Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus os abençoe, porque até aqui nos ajudou o Senhor.